Imagine ficar no campo de batalha de sua própria mente. Todos os dias, você enfrenta forças que o puxam em diferentes direções, desejos, tentações e impulsos que parecem impossíveis de resistir. Alguns deles são sutis, rastejando sem você perceber. Outros são esmagadores, consumindo seus pensamentos, sua energia e até seu propósito. Mas entre todas as forças que tentam dominar a vontade humana, há uma que moldou o destino dos impérios. Determinou a ascensão e queda dos homens e testou até as maiores mentes da história. Essa força é luxúria. Agora, e se eu lhe dissesse que a pessoa que conquistar essa força única é a chave para conquistar todo o resto? E se a superação da luxúria não se trata apenas de autocontrole, mas de desbloquear os mais altos níveis de clareza, poder e domínio sobre a própria vida? Isso não é apenas uma teoria. É uma verdade que foi ecoada por alguns dos maiores filósofos, líderes espirituais e pensadores de todos os tempos. Hoje, você descobrirá por que a luxúria tem sido um paradoxo, tanto uma fonte de criação e destruição. Ele levou grandes obras de arte, inspirou poetas e levou guerreiros à batalha. No entanto, também foi a queda dos reis, a ruína da reputação e a causa do sofrimento sem fim. Ao longo da história, encontramos inúmeras histórias de homens que alcançaram o auge do poder apenas para serem derrubados por sua incapacidade de dominar seus desejos. Pegue o exemplo de governantes poderosos como Alexandre, o Grande, que conquistou vastos territórios, mas lutaram para conquistar seus próprios impulsos. Ou Júlio César, cuja ambição remodelou Roma, mas cujos emaranhados com o desejo o tornaram vulnerável. Até Napoleão Bonaparte, um homem de extraordinário gênio militar, viu seus relacionamentos pessoais influenciarem sua liderança e decisões. Esses eram homens de visão, homens de ação, mas nos momentos em que seus desejos os controlavam, perderam sua clareza, seu poder e finalmente seu destino. Por que isso acontece? Por que até os indivíduos mais fortes, aqueles que moldaram a história, têm lutado para dominar seus próprios desejos? A resposta está na própria natureza da luxúria. Ao contrário da fome ou sede, que tem limites e cumprem funções biológicas claras, a luxúria é insaciável. É um incêndio que fica mais forte quanto mais é alimentado. Quando deixado desmarcado, consome não apenas tempo e energia, mas também a própria essência de foco e força de vontade. Isso é algo que Sigmund Freud, pai da psicanálise, estudou profundamente. Ele propôs que grande parte do comportamento humano é motivado por desejos inconscientes, particularmente sexuais. Ele argumentou que esses impulsos, quando descontrolados, podem levar a padrões autodestrutivos. Mas aqui está o insight crucial. Freud também acreditava que a capacidade de redirecionar e sublimar esses desejos poderia resultar em extraordinária criatividade, inteligência e produtividade. Em outras palavras, a própria energia que alimenta a luxúria pode ser transformada em algo muito maior. Esta não é apenas uma ideia moderna. Algumas das maiores mentes ao longo da história reconheceram essa verdade. Nikola Tesla, um dos inventores mais brilhantes que já viveu, era conhecido por seu celibato. Ele acreditava que, ao se abster de indulgência, ele poderia concentrar toda a sua energia mental e criativa em seu trabalho. Sua capacidade de se concentrar, forçar limites e trazer inovações que moldaram o mundo moderno, de várias maneiras, resultado de sua disciplina. Então temos os ensinamentos dos estoicos, filósofos como Sêneca, Epictetus e Marcos Aurelius. Eles entenderam que a verdadeira liberdade não vem de ceder a todos os impulsos, mas de dominá-los. As inovações que moldaram o mundo moderno foram, de muitas maneiras, resultado de sua disciplina. Então temos os ensinamentos dos filósofos estoicos como Sêneca, Epictetus e Marcos Aurelius. Eles entenderam que a verdadeira liberdade não vem de ceder a todos os impulsos, mas de dominá-los. Ser governado pelo desejo é ser um escravo, mas controlar o desejo é ser verdadeiramente poderoso. O próprio Marcos Aurelius, um dos maiores imperadores e pensadores romanos, escreveu extensivamente sobre o mestrado, lembrando-se diariamente que um homem que é controlado por suas paixões é fraco, mas um homem que o domina é inabalável. Então, aqui está a questão real quanto de sua vida, sua energia,
seu potencial foi consumido por distrações transportadas de desejos desmarcados. Quanto do seu foco foi roubado por indulgências momentâneas que não oferecem nada em troca, senão arrependimento? Mais importante, o que aconteceria se você retomasse essa energia, recuperasse esse foco e a redirecionasse para algo significativo? Muitas pessoas acreditam que o automestrado é sobre supressão, sobre se negar prazer, mas essa não é a verdade. O objetivo real é a transformação. Em vez de ser escravizado por impulsos, você se torna o mestre deles. Em vez de perseguir gratificação temporária, você canaliza a mesma energia para construir algo muito maior, seja sucesso, sabedoria, criatividade ou realização profunda. Considere o seguinte: todo momento de tentação é um teste. Toda vez que você escolhe disciplina em detrimento da indulgência, você fica mais forte. E a cada vitória sobre o desejo, ganha mais controle sobre sua própria mente, seu próprio destino. Mas como você faz isso? Como alguém realmente se liberta das correntes de luxúria? Quais são as técnicas psicológicas, filosóficas e espirituais que permitem a verdadeira autodomínio? E o mais importante, qual é a recompensa final para aqueles que conseguem nesta batalha? As respostas a essas perguntas revelarão um caminho que poucos se atrevem a andar, mas aqueles que fazem são transformados para sempre. A batalha contra a luxúria não é apenas resistir à tentação. Trata-se de entender as forças mais profundas em jogo dentro da mente humana. Se você tentar lutar sem entender suas raízes, sempre se encontrará lutando. Mas uma vez que você descobre os mecanismos que impulsionam esse impulso, você ganha o poder de dominá-lo completamente. A luxúria não é apenas um desejo físico. É um fenômeno psicológico e emocional profundamente conectado ao cérebro humano. Na sua essência, está ligado ao sistema de recompensa, o mesmo circuito neurológico que governa o vício, o prazer e a motivação. Quando uma pessoa se entrega à luxúria, o cérebro libera uma onda de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e recompensa. Isso cria um poderoso ciclo de feedback. Quanto mais se envolve nesses comportamentos, mais o cérebro os deseja, levando a padrões compulsivos que podem ser incrivelmente difíceis de quebrar. A ciência moderna revelou que a indulgência excessiva em prazeres luxuriantes, seja por pornografia, relacionamentos casuais ou fantasias excessivas, pode refirar o cérebro de maneiras que enfraquecem a força de vontade, reduzem a motivação e até alteram as conexões emocionais. Estudos em neurociência mostram que a exposição a longo prazo à estimulação artificial desse tipo pode levar à dessensibilização, o que significa que as mesmas experiências não trazem mais satisfação. É por isso que tantas pessoas que se entregam a esses comportamentos se sentem presas em um ciclo de desejo sem fim, constantemente procurando mais ainda, se sentindo cada vez mais vazio. Mas aqui está a verdade, que poucos percebem: os mesmos circuitos neurais que impulsionam a luxúria também podem ser aproveitados para fins mais altos. O conceito antigo de transmutação, a ideia de que a energia bruta pode ser redirecionada para algo maior, não é apenas uma crença espiritual. É uma realidade cientificamente apoiada. Quando se aprende a controlar e redirecionar a energia sexual, essa mesma força se torna combustível para criatividade, ambição, disciplina e profunda clareza. Pense em algumas das figuras mais disciplinadas da história, as pessoas que alcançaram a grandeza além da imaginação. Leonardo da Vinci, uma das mentes mais brilhantes que o mundo já viu, era conhecido por sua extrema disciplina, evitando indulgência excessiva para que sua mente permanecesse afiada e focada. Acredita-se que Isaac Newton, uma das maiores mentes científicas, teria vivido sua vida em completa dedicação ao seu trabalho, canalizando toda a sua energia para a busca do conhecimento e da autodescoberta. Esses homens entenderam algo que a maioria das pessoas nunca faz: que a capacidade de dominar o desejo é a capacidade de dominar o destino. Esse princípio também está profundamente incorporado às tradições espirituais em todo o mundo. Em muitas filosofias orientais, como o taoísmo e certos ramos do hinduísmo, a conservação e redirecionamento da energia sexual são vistos como essenciais para alcançar a iluminação e o poder pessoal. A prática yoga de Brahmacharya ensina essa energia sexual,
quando preservada e transformada, leva a intensidade aumentada, uma visão espiritual mais profunda e uma vontade imparável. Muitos dos maiores sábios e mestres espirituais praticaram o celibato ou a extrema disciplina, não porque rejeitaram o prazer, mas porque entenderam que se entregar à gratificação temporária nunca poderia se comparar aos estados superiores da consciência e do poder que vem da automestrado. Na filosofia ocidental, vemos ensinamentos semelhantes. Os estoicos enfatizaram que o autocontrole era o fundamento da verdadeira força. Eles acreditavam que ser governado pelo desejo era ser fraco, enquanto controlar os impulsos de alguém era ser verdadeiramente poderoso. Epicurus, um ex-escravo que se tornou um dos filósofos estoicos mais influentes, ensinou que a liberdade não é encontrada na satisfação de todo impulso, mas em subir acima deles. Ele argumentou que quanto mais o homem cede às suas paixões, mais ele fica escravizado por eles. Mas quem governa sua própria mente se torna intocável. Mas como alguém realmente consegue esse domínio? Como alguém se liberta do ciclo de indulgência e recupera sua energia mental e física? O primeiro passo é a consciência. A maioria das pessoas vive suas vidas desconhecendo a aderência que a luxúria tem sobre elas. Eles seguem seus desejos sem questioná-los, confundindo prazer com felicidade e indulgência com realização. Mas uma vez que você toma conhecimento, depois de ver o ciclo do que é, você ganha o poder de quebrá-lo. O segundo passo é a disciplina. Disciplina não é sobre privação, é sobre assumir o controle. Trata-se de reconhecer que toda vez que você resiste a um impulso, fica mais forte. Assim como o músculo cresce através da resistência, a mente cresce através do autocontrole. A princípio, pode parecer difícil, mas com o tempo, o cérebro se renova. Os desejos perdem seu poder, as distrações desaparecem e, em seu lugar, você ganha algo infinitamente mais valioso: clareza, força e força de vontade inabalável. O terceiro passo é o redirecionamento. Luxúria é energia. Ele simplesmente não desaparece, mas pode ser transformado. Os maiores indivíduos da história não apenas suprimiram seus desejos. Eles os redirecionaram. A energia que teria sido desperdiçada com prazer fugaz foi usada para construir, criar e alcançar a grandeza. Redirecionamento. A luxúria é energia. Ele simplesmente não desaparece aqui, mas pode ser transformado. Os maiores indivíduos da história não apenas suprimiram seus desejos, eles os redirecionaram. A energia que teria sido desperdiçada com prazer fugaz foi usada para construir, criar e alcançar a grandeza. O artista o canaliza em seu trabalho, o líder o canaliza em sua visão, o guerreiro o canaliza em disciplina e o buscador o canaliza em sabedoria. Mas ainda há uma pergunta: o que acontece quando uma pessoa realmente domina essa força? Qual é a recompensa final para aqueles que conseguem conquistar a luxúria? A resposta para isso é mais poderosa do que qualquer coisa que discutimos até agora. E na próxima parte, exploraremos o que está além do desejo, o que aguarda aqueles que se libertam de suas garras. Entraremos em uma vida de verdadeiro domínio e propósito. Imagine por um momento que você dominou completamente seus desejos. Você não é mais puxado em direções diferentes por tentações fugazes. Você não desperdiça energia perseguindo prazeres momentâneos que o deixam vazio. Em vez disso, você fica com absoluta clareza, sua mente afiada, sua vontade inquebrável. Como é a vida desse ponto de vista? Como é ser livre? Para entender a recompensa final da luxúria conquistando, devemos primeiro entender o verdadeiro custo de indulgência. Todo momento gasto perseguindo prazer é um momento não gasto construindo algo significativo. Cada grama de energia perdida para gratificação temporária é energia que poderia ter sido investida em crescimento, em domínio, na busca de algo verdadeiramente grande. É por isso que os homens mais poderosos da história não foram aqueles que se entregaram a todos os desejos, mas aqueles que aprenderam a dominar. Quando Alexandre, o Grande, estava no auge de seu império, um de seus conselheiros mais confiáveis, o filósofo Diógenes, lembrou que a verdadeira grandeza não estava conquistando terras, mas em se conquistar. Alexander, apesar de suas vitórias, ainda era escravo de seus impulsos, enquanto Diógenes, um homem que não possuía nada além de sua vontade, era realmente livre. A mesma verdade aparece em todos os campos da conquista humana.
Veja os maiores atletas, as mentes mais brilhantes, os líderes mais bem-sucedidos. Eles não são governados por impulso. Eles não permitem que as distrações os afastem de sua missão. Em vez disso, eles aproveitam sua energia, direcionando-a para a visão deles com foco implacável. Um dos maiores exemplos disso é o lendário artista marcial e filósofo Bruce Lee. Ele entendeu que o domínio era o fundamento do verdadeiro poder. Ele treinou não apenas seu corpo, mas sua mente, eliminando distrações e fortalecendo sua vontade. Ele acreditava que a disciplina não era sobre restrição, mas sobre liberdade. A liberdade de agir com o propósito, se mover sem hesitar, viver sem ser controlado pelo impulso. Mas aqui é onde começa a verdadeira transformação. Quando uma pessoa conquista a luxúria, ela simplesmente não ganha controle sobre um desejo. Eles ganham o controle sobre todos os desejos. Por quê? Porque a luxúria é uma das forças mais poderosas da mente humana. Está profundamente enraizado em nossa biologia, influenciando pensamentos, emoções e comportamentos. Quando você o domina, está provando para si mesmo que tem controle sobre os níveis mais profundos do seu ser. E se você pode controlar isso, o que mais você pode controlar? Tudo. É por isso que aqueles que transcendem a luxúria geralmente relatam profundas mudanças em outras áreas de suas vidas. Ponto. O foco deles aumenta, a confiança deles cresce, e eles se encontram com mais energia, mais clareza e um senso de propósito mais profundo. Seu ser. E se você pode controlar isso, o que mais você pode controlar? Tudo. É por isso que aqueles que transcendem a luxúria geralmente relatam profundas mudanças em outras áreas de suas vidas. O foco deles aumenta, a confiança deles cresce, e eles se encontram com mais energia, mais clareza e um senso de propósito mais profundo. Ponto. As coisas que uma vez os distraíram, mídia social, entretenimento irracional, drama trivial, parecem sem importância. Em vez disso, eles ficam focados em seus objetivos, impulsionados por uma força muito maior que o prazer fugaz à busca do domínio. Os psicólogos estudaram esse fenômeno e descobriram que os indivíduos que praticam a autodisciplina em uma área da vida o desenvolvem naturalmente em outros. Quando uma pessoa resiste a um desejo, seu cérebro fortalece as vias neurais responsáveis pelo autocontrole. Com o tempo, isso cria um efeito composto. O que começa como uma luta logo se torna fácil. A pessoa que uma vez lutou contra a distração agora se move pela vida com um propósito absoluto. É por isso que guerreiros, monges e sábios antigos colocaram um valor tão alto no autocontrole. Eles entenderam que a disciplina não era apenas sobre moralidade, era sobre poder. Os samurais, por exemplo, treinaram rigorosamente não apenas em combate, mas em disciplina mental. Eles acreditavam que um guerreiro que não podia controlar seus desejos seria derrotado, não por seu inimigo, mas sozinho. Este princípio se aplica tanto à vida moderna. A pessoa que não pode controlar seus impulsos sempre estará à mercê das forças externas. Eles serão influenciados pela publicidade, manipulados por pressões sociais e presos em ciclos de dependência e distração. Mas a pessoa que se domina se torna imparável. Mas o que acontece a seguir? Depois de conquistar a luxúria, depois de ganhar controle sobre seus desejos, o que você faz com esse poder? Qual é o próximo passo no caminho para o domínio? A resposta a essa pergunta é o que separa aqueles que simplesmente resistem à tentação daqueles que realmente a transcendem. Na parte final, exploraremos a forma mais alta de transformação, o estado de ser que apenas poucos raros alcançam. Chega um momento na jornada de autodomínio quando a resistência não é mais necessária, quando o que antes parecia uma luta se torna fácil. Este é o estado da verdadeira transcendência, onde uma pessoa não está mais lutando contra o desejo, mas subiu além dela. Mas como é esse estado? O que acontece quando alguém conquista totalmente a luxúria, não apenas através da disciplina, mas através da transformação? A resposta está no conceito de maior energia. Em toda a tradição espiritual, há um reconhecimento de que o desejo bruto é simplesmente um potencial inexplorado. É uma energia que pode controlar uma pessoa ou ser controlada por ela. Mas para aqueles que realmente o dominam, torna-se algo muito maior, uma fonte de poder criativo.
uma força que alimenta propósito, visão e até sabedoria. Na antiga filosofia oriental, essa ideia está profundamente incorporada em práticas como Tantra e cultivo energético. Esses ensinamentos sugerem que a energia sexual, quando aproveitada adequadamente, não é algo a ser temido ou suprimido, mas algo a ser transformado em poder espiritual e intelectual. Diz-se que a prática de reter e redirecionar essa energia aumenta a clareza mental, aprimora a intuição e aprofunda a conexão com os estados superiores de consciência. Os sábios que dominavam esse princípio eram conhecidos por sua imensa sabedoria, presença inabalável e uma aura de poder que outros podiam sentir sem palavras. O mesmo entendimento aparece no pensamento ocidental, embora muitas vezes de formas diferentes. O filósofo Friedrich Nietzsche falou da importância da sublimação, a base dos desejos, e transformá-los. Aqueles que dominavam esse princípio eram conhecidos por sua imensa sabedoria, presença inabalável e uma aura de poder que outros podiam sentir sem palavras. O mesmo entendimento aparece no pensamento ocidental, embora muitas vezes de formas diferentes. O filósofo Friedrich Nietzsche falou da importância da sublimação, a base dos desejos da base, e transformá-los em atividades mais altas. Ele acreditava que a verdadeira grandeza não foi encontrada naqueles que se entregam a todos os seus caprichos, mas naqueles que podiam canalizar seu caos interno em algo magnífico. A psicologia moderna também apoia essa ideia. Carl Jung, um dos pensadores mais influentes da psicologia humana, descreveu esse processo como individuação, a integração dos aspectos primordiais mais profundos da psique humana em um eu mais alto, mais desenvolvido. Jung acreditava que o desejo reprimido não era o objetivo. Em vez disso, a chave era entendê-la, aproveitá-la e usá-la como combustível para algo maior. É por isso que os artistas, inventores e visionários mais brilhantes ao longo da história eram frequentemente aqueles que tinham uma capacidade extraordinária de canalizar sua energia para a criação. Nikola Tesla, uma das maiores mentes científicas de todos os tempos, falou abertamente sobre como se abster de indulgência lhe deu foco e clareza mental incomparáveis. Ele acreditava que, preservando e redirecionando essa energia, ele poderia acessar estados de espírito que os outros não podiam. Mas aqui está a realização mais poderosa de todos: quando você conquista a luxúria, você não ganha apenas controle sobre um desejo, você ganha a capacidade de moldar a própria realidade. Por quê? Porque a própria energia que impulsiona o desejo é a mesma energia que impulsiona a criação, a ambição e a transformação. Quando essa energia não é mais desperdiçada, ela constrói dentro de uma pessoa, fortalecendo sua presença, afiando sua mente e alimentando sua capacidade de alcançar o que os outros acreditam ser impossível. Imagine caminhar pela vida com absoluta confiança, sabendo que nada pode abalá-lo. Imagine ter uma mente tão clara, tão focada, que você vê oportunidades em que os outros veem obstáculos. Imagine estar tão no controle de si mesmo que nenhuma força externa, sem tentação, sem distração, nenhum prazer fugaz pode afastá-lo de seu propósito. Isso não é uma fantasia. Este é o resultado natural do desejo de dominar. Nesse nível, uma pessoa não sente mais que está sacrificando qualquer coisa. Eles não se sentem privados, nem desejam as coisas que já desejaram. Eles veem através da ilusão de que o que antes parecia agradável era, na realidade, uma forma de escravização. A verdadeira liberdade não é encontrada em fazer o que se quiser, mas não é controlado por nada. No momento em que se atinge esse nível de domínio, eles desbloqueiam algo que poucos fazem: a capacidade de criar vida em seus próprios termos. Este é o poder que aguarda aqueles que conquistam a luxúria. Não é apenas autocontrole, é autotranscendência. É a chave para desbloquear o maior potencial na mente humana. O segredo que separa o comum do extraordinário, o fraco do poderoso, o perdido do iluminado. A questão agora é o que você fará com esse conhecimento. Você continuará a viver à mercê de impulso ou assumirá o controle de seu próprio destino? A escolha é sua, mas entenda o seguinte: quem conquista a luxúria conquista todo o resto. E aqueles que se dominam o mundo.